Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da Ramp, o Ramp Gestão. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Aqui do meu lado então o Wander para gravar com a gente. E aí galera, tudo certo? Sou o capitão do Grupo Zuc, agora a gente pode falar grupo, né? Formatamos 3 grandes verticais aí, né? A Ramp aqui é uma delas, é uma consultoria focada em inovação, estratégia para empresas de serviço, né? E hoje a gente vai compartilhar um pouco das ideias aqui, vamos conhecer um negócio bem revolucionário aí que a gente tem observado no dia a dia e vamos trocar bastante figurinha sobre o negócio aí. Maravilha, aqui do outro lado da mesa então minha co-host, a pessoa que me ajuda a conduzir todos os episódios aqui, figura marcada já no podcast, Lilian, como é que vai? Oi pessoal, tudo bem? Sou a Lilian, formação em matemática, capitã da Ramp Gestão. Estamos aqui para mais um podcast para trocar conhecimento com vocês. Já aproveita o embalo aí, Lilian, apresenta a nossa convidada de hoje, faça as honras da casa, né? Quem que você trouxe pra gente conversar? Então, hoje vai ser fácil. Hoje vai ser bem fácil apresentar. Mayra Alves, nascida em Rio dos Índios, minha amiga do coração, hoje aqui como empresária, logicamente, né? E vamos trocar uma ideia aí, né, Mayra, sobre o teu negócio, sobre o negócio que você construiu com muito, muito trabalho, né? Vamos trocar uma ideia sobre o negócio da Mayra, sobre a Ramp Gestão, sobre os desafios de gestão, conversar um pouquinho sobre empresa e pessoas. Maravilha, galera. Lembrando para quem está apenas nos ouvindo aí nos canais de áudio, Spotify, Google Podcasts, iTunes, que a gente também tem um canal no YouTube, Ramp Gestão. Então, só digitar lá no YouTube, nos encontra lá, consegue assistir a nossa carinha lá. E também nos segue nas redes sociais, né? Só digitar lá Ramp Gestão, também já temos um material lá riquíssimo sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para fazer o seu negócio escalar cada vez mais. Lilian, traz pra gente então qual vai ser o tema central de hoje, o que a gente vai... Hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Mayra na essência de como foi a criação da marca, como que ela estrutura o processo de vendas, que eu sei que ela tem uma metralhadora na mão, essa bichinha vende muito. A equipe dela, eu sei que é uma equipe antiga, então qual é a motivação, como é o envolvimento da equipe, né? Porque como que ela faz para manter essa equipe motivada? Sei que tem coisas bem inovadoras lá no negócio que ela já fez, que são pontos que as empresas estão pensando talvez agora e você já implantou no seu negócio. E vamos falar um pouquinho sobre inovação, gestão, desafios da liderança e talvez algo que na Ramp Gestão e na Zuc não seja tão comum, mas trazer também para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, os desafios do varejo, né? A gente fala bastante sobre serviço e indústria, então nós vamos aproveitar a Mayra hoje para falar um pouquinho sobre os desafios do varejo também, que é muito rápido, né? Muda muito rápido e a concorrência também é muito grande. Ô Mayra, se apresenta aí. A gente sempre faz uma pergunta aqui. Quem é a Mayra na fila do pão? Quem é a Mayra? Não, quem sou eu aqui na fila do podcast da Ramp? Quem sou eu? É isso que eu vou perguntar. Quem tá ouvindo, eu pergunto tá curioso vocês. Pra saber quem que é a voz por trás da Mayra. É uma honra participar do podcast de vocês aqui. Eu acho muito legal, porque além da gente compartilhar a nossa história, a nossa experiência, a gente também aprende com a de vocês, né? Com a experiência dos outros. E é uma troca muito bacana. Então, Mayra Alves é Mayra Brunetti Alves, tá? Eu sempre corto esse outro nome porque eu acho que fica muito longo. Coisas da minha mãe, Neuza Alves, e meu pai, Jorge Alves, lá de Nonoai, Rio dos Índios, vim de lá. Sou bacharel em Direito. Trabalho com vendas desde os meus 9 anos de idade com minha mãe, no Camelódromo de Chapecó. Hoje já não estou mais ali, né? Mas a lojinha continua ali. Então, a minha história com empreendedorismo começou ali. Sou filha de mãe solo, perdi meu pai muito cedo, eu tinha 1 ano e meio, então eu não tive a presença do meu pai. Eu tive que crescer, aprender com a vida, com os desafios da vida, que foram muitos. Minha mãe também sempre muito batalhadora. Eu gosto muito de falar da minha história, da minha mãe, porque ela é uma das minhas maiores inspiradoras. O ambiente que a gente vive, né? Quem que te motiva? Quem que te leva pra cima? Quem que te inspira? Quem é teu exemplo? Então, eu cresci vendo a minha mãe correndo atrás das coisas. E é legal que tu perguntou pra mim o que me motiva, né? Eu falei, gente, eu cresci me motivando a pagar contas. Pagar boletos. O desafio, né? Eu lembro quando eu cresci, minha mãe, tem que juntar o dinheirinho pra pagar a conta de luz, pra pagar a conta de água. Se não corta a água, corta a luz. Então, era isso. O meu entendimento desde criança foi esse, né?
E logo depois eu cresci e as minhas motivações não mudaram. Para pagar uma viagem, para trocar de carro, para mudar de casa, uma coisa legal. Essa coisa muito filosófica, é isso, o mundo idealizado. Não é, pra mim não é assim. Eu sou bem, né, direta. Prática, né? Prática, é pra Tu pagar sempre conta tem um mesmo. objetivo na frente e, cara, tô claro, correndo né? atrás dele. Exatamente, o negócio vai crescer automático, é consequência crescer, até porque a gente quer desafio, né? Quando tá muito bom, tá parado, a gente vamos fazer, o que vamos fazer agora? Até conversei com a minha sócia esses dias, a gente tava lá com o negócio, um desafio pra resolver e tal, e dela, Mayra, a gente não tá resolvendo. Eu falei, aí eu falei pra ela assim, imagine se tivesse tudo muito bom. A gente vendendo super bem, dominando o mundo, o que a gente estaria... Qual o desafio que nós estaríamos enfrentando agora? Construindo um novo barracão, a nova sede, ia ser incomodação com pedreiro, com obra. Vai ter desafio, né? Vai ter desafio. Então não adianta que eles não estavam pensando sempre nas Maldivas, sombra, água fresca, que não vai ser assim. Não é assim, né? Não é assim. Na prática, a teoria é outra. É outra. Frase de parede, cara, em todos os episódios. É todos. E aí, no meio dessa minha história, trajetória com empreendedorismo, eu fundei a marca Amiglis. Nos últimos 5 anos. Então, eu tenho desde os 9 anos até meus 30, mais ou menos, eu estive no camelódromo, fazendo frente. Trabalhei com a minha mãe por muito tempo, ela cuidava da lojinha. Começou... Ela trabalhava... na verdade, assim, vamos começar do zero, né? Toda a minha família veio do Rio dos Índios, veio de Anunoá e Rio dos Índios. Minha mãe e mais os meus tios. E aí, todos foram morar numa casa só, com a minha avó. E aí os meus tios foram trabalhar em frigorífico, corte, da Aurora. E naquilo ali o meu tio viu uma oportunidade numa viagem de excursão com os amigos na Aurora para ir para o Paraguai. E foi para o Paraguai. Meu tio trouxe, então, toalhas para vender, prendedor de cabelo. E a minha mãe, como ela teria que ter uma renda extra, ela queria sair de casa, porque ela morava com a minha avó, ela começou a vender toalha e prendedor de cabelo. Vendia para as amigas da empresa, vendia para as vizinhas, vendia para Tata, que ela fazia faxina, e era assim, a gente começou com vendas. Avon, a moda antiga. A moda, made in Paraguai. A pronta entrega. Pronta entrega. E foi ali, aí o meu tio acabou indo pro camelô, a minha mãe também teve uma desilusão amorosa, e aí teve que vender casa, gato, cachorro, a gente acabou indo pro camelô também. A gente teve que voltar a morar com a minha avó. E foi ali que a gente começou a construir a nossa história. Com vendas, no camelódromo. Nossa, da época bem antiga ainda. Na época que era... Não vou falar a idade, né? Mas que era do outro lado da calçada, do lado da igreja. Era ali, a nossa loja. Então, eu conheci muita gente. Entendi muito do mercado. Eu observava as pessoas comprar. Eu não gostava de vender, de atender. Eu tinha pavor de ver gente. Uma coisa que eu sempre falo, né? O pessoal pergunta, tu gosta que tu faz? Não, eu aprendi a gostar do que eu faço. Hoje eu sou apaixonada por gente, por história, por coisas diferentes, né? Mas antigamente eu não gostava. E aí foi assim. Nesse período, a gente passou por várias crises. Imagina, trabalhando no camelódromo, coisa do Paraguai. Um dia ganhava, outro perdia tudo. Mais perdido que ganhava. É o desafio, né? Era um desafio. Tipo, passar naquela ponte da amizade, né? Perdia isso. Era assim. E... Posso dar risada? Desculpa. Deve dar risada. Hoje dá pra dar risada. Hoje né? eu dou risada. Porque quando é trágico, a gente... Mas no mundo, reflete diretamente o mundo dos negócios. Você tem um parceiro que tem uma entrega, ele tem que honrar aquela entrega e chega na data, ele não entrega. Então é mais ou menos isso. O produto não estava mais lá na prateleira para fornecer. É o desafio do dia a dia, né? Uma coisa legal que tu falou, Mayra, é a questão do que teus pais passaram para você já ter uma condição melhor. E aí hoje, com o que você tem, você olha para trás e, poxa, não posso reclamar, né? Eu sempre digo, dá valor, cara, né? quando tu vai tentar reclamar, seja por um segundo, olhe como é que era a situação dos teus pais, né? Geralmente era mais difícil, tudo mais difícil. Então era não tudo. tem como você reclamar. E a gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? A essência. Porque não adianta eu falar assim, porque eu tive uma ideia na internet, isso, aquilo, foi lá que eu fiz. Não, a minha essência é da minha mãe, que batalhadora, construiu, foi atrás, sempre diferente, não ligando para a opinião dos outros, foi muito julgada. Era a raça pura, né? A raça, não, Esse é o raça empreendedor pura. nato, né? É o empreendedor nato, que é o que faz no osso do peito, né? O raçudo que a gente chama, né? Exato. Pode contar que ela te mandou sorrir pros clientes. Ela mandava
no sorriso dos clientes. Agora você aprendeu. Eu ficava atrás do balcão, por isso que eu falo que eu aprendi, né? Atrás do balcão. Técnicas de vendas já, desde cedo. Nossa, eu adoro dessas técnicas de venda. O pessoal, eu não sei vender, tu sabe? Eu falo, sabe sim. Vou chamar minha mãe aqui, que a mulher te ensina. E daí hoje o pessoal vem com os nomes gourmet, assim, né? Pra explicar coisas que todo mundo já fazia no passado, né? Já era um conhecimento e que antigo. funciona muito bem, né? Se tu parar pra analisar, é o básico, é né? o basicão muito bem feito, né? Olho no olho no cliente, apertando a mão, apresentando, sem atropelo, né? Quer conhecer? Se relacionando, tá falando a verdade. Eu falo, gente, falem a verdade, é só isso. Só isso. Fala a verdade, fala o benefício desse produto e desse outro produto, a diferença. E entenda a necessidade do cliente. Perfeito. Né? É relacionamento. Conversar como se fosse conversar com um amigo. E olha que eu fiz muitos amigos vendendo na loja, né? Eu gosto de contar essa história porque, assim, como eu trabalhava com produto de camelô, do Paraguai, eu sempre fui muito sincera. E eu não gostava de vender. Então, o que acontecia? Não gostava mesmo? Não gostava. Não tinha paciência pra atender gente, sabe? Ficar ali. Eu tinha que aquela as pessoas ideia. especulando, né? Mas o de cima é R$5 é mais barato. Não sei. Ainda mais o camelô. Não, ali tá 10, não sei o que. É uma barganha, né? Eu não tinha muita paciência. Na terra de gringo ainda, né? Nossa. Mas eu era mais... Não, mas é porque eu era adolescente. Então, adolescente é cheio de problema, né? Não gosta de si mesmo. Então, imagina gostar dos outros. Menos ainda. É o e momento, aí, né? só que o que acontecia? Eu pensava assim, poxa, eu vou ter coisa do Paraguai, a gente vendia coisa do Paraguai. Então já tinha aquela ideia que é coisa ruim, estragada, vai vir o Procon, a polícia, vão jogar, vão quebrar, nossa, quero aquele drama. Então eu não quero passar por esses constrangimentos. Eu vou indicar o melhor produto. Aí chegava os eletrônicos, um radinho, alguma coisa, eu testava todos os produtos. Eu pensava assim, poxa, esse aqui, ó, eu vou vender pro primeiro que pedir. Vou oferecer esse aqui e tal. Eu vou falar o que é bom, o que não é bom. Eu gostava de testar, fuçar, apertar botão, ligar na tomada. Conhecer seu produto. Exatamente isso. E aí, o que acontecia? Naquela época não tinha rede social, né? Que você vê um produto, faz aquelas avaliações, aqueles reviews. Não tinha. Então era a gente que fazia. E eu fazia. Aí chegava o cliente e ele dizia: Mayra, qual que é o melhor aqui? O Discman. Qual que é o melhor Discman? Nossa, Discman. Não, é da Discman. Você teve, eu não tive. Eu tive. Eu não tive. Eu também não tive, mas queria ter. Eu tive. Eu vendia um Discman. Agora a gente já falou a idade, então pode Era ser. artigo de luxo, né? Sim. Artigo de luxo. E aí, qual que é o melhor? O Play 5 hoje. Play 5. Aí chegava o cliente e falava: olha, esse aqui é bom e assim a bateria dura tanto tempo, você vai gostar, leva, o som é ótimo, blá blá blá. Aí levava. Depois ele voltava. Eu falava: ih, tá voltando, vai voltar a trocar essa coisa aí. Meu Deus, o que eu fui fazer, né? Não, Mayra, aquele rádio que você me vendeu lá era muito bom. Me indica o que tem de bom. E assim eu fui fidelizando o cliente. Eu achava que eles voltavam pra trocar, mas não trocavam. Eles confiavam no que eu falava. Então, poderia vir qualquer marca, qualquer produto. Ó, leva esse aqui, Johnny, que pode levar que vai, que é coisa uma boa. curadoria, então. Review boca a boca ali. Confiança. Confiança. E foi assim que eu construí minha história. Mas Que tu legal. não consegue vender aquilo que você não compra. Exatamente Você isso. testa um negócio, não funciona aqui. Você já não tinha tino pra vender no começo, já fazia porque a mãe pedia. E ainda você tem que vender uma coisa que você viu que não funciona. Então eu sempre digo, você não vende aquilo que você não compra. Sim. Então você tem que conhecer teu produto profundamente, você não consegue passar a verdade pra vender aquilo que tu não compra. Então, Não passa, tu fica inseguro. inseguro. Tu sabe que vai dar problema aqui em algum momento e parece que daí realmente dá o problema. O produto já é ruim, né? Exatamente. Eu tenho uma curiosidade, Mayra, nos teus produtos que a Lilian falou que tem produtos inovadores, produtos diferenciados, coisas que não são o comum aqui, talvez até para a região. Qual é o desafio de vender internamente? Primeiro, porque você tem que vender para tua equipe, para os vendedores, para os representantes, para time, né? vender para o time, vender para o marketing. Tem esse desafio inicial e depois tem que vender externamente. Aí como é que você traz isso? Assim, ó, quando a gente escolhe os produtos, não sou eu que decido, né? Não, de alguma maneira, não sou eu que decido. Eu mando para todo mundo testa, todo mundo usa e aí eu recebo feedback de todos. Tu começa assim. Começa assim e termina assim também. Que legal. Não é eu que decido. A gestão, assim, eu falo assim, as pessoas me escolheram pra estar lá, pra puxar a frente, né? Elas querem que eu esteja nos vídeos, fazendo isso e aquilo. Mas na hora de tomar a decisão, não sou eu. Então, assim, a gente vem com ideia. Óbvio. É um modelo bem Ela não compartilhado. repetiu o que fizeram com ela no passado. Pega e vende isso aqui, entendeu? Não, eu não consigo. Não consigo. Então, legal. assim, eu consumo os meus produtos, a gente testa,
testa em casa, a gente testa em vários tipos de pele, a gente testa para equipe, homem, mulher, passa desde o motoboy até as nossas revendedoras, o pessoal do financeiro, a guria que faz a faxina, todo mundo testa os produtos. É uma forma exclusiva. Não, ninguém precisa saber o que é. Tem esse produto que chegou aqui, ó, testa e vamos ver o que você acha. Me passa um feedback. E eu recebo feedback de todos. A gente vai lançar uma linha de produtos. A gente faz uma reunião lá, vão colocando ideias. E o pessoal vai dando ideias, nome de produtos, o pessoal ideias também. Nunca sou eu que decido. E aí, no turbilhão de ideias, você chega a algumas conclusões. Exato. E esse todo é mundo bom, aí esse é ruim, esse votação. O pessoal volta, positivo. qual que é melhor? É um qual que brainstorming, né? E daí, assim, a equipe absorve a ideia, entende e a partir do... Faz parte da decisão, Exato, né? Eu acho que não é uma coisa imposta, né? Como foi todo mundo que chegou naquele consenso, né? Ó, cara, não tem, esse é o melhor. A gente viu aqui, entendeu? Todo mundo junto aqui, construiu isso aqui. Isso nasceu da nossa ideia, testou. E daí é genuíno. Quando a pessoa vai passar adiante a mensagem, ela... É o envolvimento, né? A pessoa se sente envolvida com o processo, né? Isso E acontece isso até para rótulo, caixinha, embalagem, marca, tudo acontece. Bem debatido. É bem debatido. Algumas ideias assim que eu vejo, cara, eu falo assim, vamos lançar esse produto assim. Aí o pessoal traz as ideias, eu vou analisando, aí depois eu vou, o que vocês acham? Olha, pesado, eu sempre falo pesado, o que vocês acham, né? O que vocês acham disso aqui? Eu analisei isso, aí eu trago os meus argumentos, eles trazem o argumento deles e a gente vai construindo uma ideia, sabe? Mas eu não decido mais sozinha. Esse fardo eu divido com todo mundo. Não, e é muita pretensão do próprio empreendedor levar isso tudo pra si. E depois ainda ter que combater quem disse, não, viu? Eu falei que não ia funcionar. Então, Exatamente. assim, cara, traz aliados pro teu produto, pro teu serviço, né? Principalmente no momento de desenvolvimento, Johnny, se eu pudesse falar assim, esse momento de construção do produto, eu acho que faz muito mais sentido. Porque você concorda que a curva de aprendizagem depois deles para vender é muito mais leve, né? Eles falam, ó, esse é melhor que esse foi usado para isso e deu certo, esse foi usado para aquilo e não deu certo. Então, quando eles vão conversar com o cliente, vão entender o cliente, você quer usar para quê? Eu quero usar uma base, sei lá, tô fazendo uma analogia agora aqui. É base? Não, então eu tenho essa e essa opção. Para tua pele, essa daqui faria mais sentido. Ou para o teu dia a dia, como é que é teu dia a dia? Aí ele começa a ter uma conexão muito mais consultiva do que impositiva, né? Porque em algum tempo, provavelmente os concorrentes dos outros camelôs lá, eles falavam, toma esse daqui que é o melhor. Só que não tinha aprovado, não tinha testado, às vezes não era o melhor, às vezes era o que dava mais margem para ele, por interesse próprio, às vezes, né? E acabava esse cliente procurando alguém que realmente respeitasse o cliente, né? E se eu puder pegar um gancho aqui do que eu aprendi agora, já o respeito, primeiro com o time, né? Para construir um produto e também com o próprio cliente, entendendo de alguma forma a dor dele e se colocando no lugar do cliente, né? Porque a gente nota que tem muito disso, né? Alguns empresários, eles param de ouvir o cliente. A gente chama hoje em dia de barriga no balcão, né? A empresa vai crescendo um pouco e a gente vai perdendo a barriga no balcão. Uma vez ele chegava lá, a pessoa lá na frente, né? E ele via, não, aquele lá é o Zezinho, ele vai querer 2 pão e o leite. Não, aquela Mariazinha. Não, Conhecia a Mariazinha veio comprar chiclete. Ele já passava a mão no chiclete. Tá aqui, Mariazinha. Era R$1, tá aqui, R$1 de chiclete. Então, a gente, aos poucos, a gente perde isso, né? Então, quando a gente começa a dar ouvido pro cliente, hoje, podendo pegar um gancho, né? Não sei se você utiliza essa metodologia também, o próprio NPS ajuda a gente a ter um pouco mais de barriga no balcão, onde a gente consegue entender do cliente qual que é a nota que ele tá dando para o atendimento, para o uso do produto, para assistência técnica em alguns momentos, né? Para o serviço do modo geral que a empresa presta, né? E isso permite com que a empresa possa melhorando os seus processos a ponto de poder ter um processo que, por exemplo, na unidade de Chapecó, na unidade de Balneário, na unidade de São Paulo, vai ter a mesma qualidade de serviço, né? Só pegando um gancho aí também. E trazendo um pouquinho para os colaboradores, né? Funciona também para os colaboradores, porque além do envolvimento, você tem uma curva de satisfação melhor, né? Porque o clima é melhor, a responsabilidade na venda, ela se torna mais alta, né? Porque, poxa, eu ajudei a dizer se isso era bom ou não, né? E aí, linkando com o NPS, a pesquisa de clima também, que a gente utiliza muito nos nossos clientes, é muito legal para você saber se aquilo que você está propondo que os colaboradores façam realmente está satisfatório para eles, né?
Então, se a cultura tá viva, se tá todo mundo claro no objetivo que a empresa quer chegar, se todo mundo sabe que realmente o cliente é o centro, né, da entrega, né, nesse caso, né? Se ele entende o perfil ideal do cliente, né? Se ele entende sobre o produto, se o local, o horário, a forma tá satisfatória, né? A gente consegue pesquisar muitas coisas, né? Tirar muita coisa da pesquisa de satisfação. E conta, posso fazer uma pergunta aí também? Conta aí que eu tô curioso, como é que você mantém o ritual? Tem algum ritual, uma rotina tua lá de alinhamento de time? Como é que você mantém todo mundo envolvido, não só no desenvolvimento do produto, com as metas, com cumprir os objetivos? Conta um pouquinho para nós aí, se tem alguma rotina que você tem de gestão aí nesse sentido também. Então, hoje, né? Há pouco tempo, eu tenho cuidado muito da minha mente, né? Do meu corpo, da minha mente. Uma coisa que não fazia. Que gestor tem que ter a cabeça muito blindada. Então, eu cuido de mim logo de manhã cedo e aí depois eu vou pra empresa. Hoje eu tenho uma sócia, que é a Karina. Karina, beijo, sócia. Que é ela que fica nos bastidores lá. Então, tudo que acontece na empresa, ela passa pra mim. A gente discute juntas, né? Depois a gente alinha, eu trago as ideias. Então, a gente é muito aberta. Legal. Eu tenho acesso direto, eles têm acesso direto comigo, não tem nada de barreira. Eu chego, sento aqui e converso com o financeiro, a gente troca ideia, o que você acha? Como se fosse um bate-papo, né, amigável. Momento da empresa, mas falando coisa da empresa. Pessoal da equipe de vendas também. Mas assim, é todo dia chegar e conversar com eles, não tem nada de especial. Pra mim é todo mundo igual, assim, não tem nada de Chama e conversa. Chama e conversa. E aí, como é que você tá? O que você tem passado? Qual que estão os desafios? O que você pensa? Quais são os teus sonhos? O que você almeja aqui? Sabe? Que legal. Mas alinhar isso todos os dias, saber como a pessoa tá, como o colaborador tá, né? Porque isso impacta muito no resultado depois do nosso negócio. Sim, na venda, na motivação do time para vender, né? Tu falou numa sócia. Uma dúvida que às vezes aparece para alguns clientes nos pedem também. A gente tem uma didática que a gente fala sobre isso, né? Mas como é que você escolheu ela? Conta pra mim qual foi a característica que mais você escolheu, você foi escolhida, como é que foi essa relação? Conta um pouco mais aí da parte societária aí. Tu que vem do direito. Você sabe que a gente escuta muita coisa, né? Não, assim, muitas crenças limitantes. Eu digo que é uma crença limitante. Porque a gente escuta de muitas pessoas, sócio não é bom fazer sociedade, é um casamento sem sexo. Meu Deus, é um casamento sem sexo. Então, muita gente fala, não pega sócio, tipo, não faz nada disso. E eu te falo, pra mim, sociedade é uma das melhores coisas que teve, assim, nos meus negócios. Como que eu escolhi ela? A gente compartilha dos mesmos valores. De vida, princípios, a gente é muito parecida. E foi assim que a gente se encontrou. A gente se encontrou compartilhando um princípio, um valor que é cristão. Foi numa célula, ela me convidou para ir na célula dela e eu via muito ela fazendo esses movimentos de querer ajudar o próximo, sabe? De servindo o próximo. E aquilo me chamou muita atenção. E foi bem logo que eu fundei a marca. Eu criei a marca, a Miglis e tudo mais. E aí eu pensei, eu preciso de alguém para trabalhar comigo, né? Para trabalhar no escritório, para divulgar a marca, para atender os outros clientes. E aí chamei ela. Dei um acaso do destino lá que ela aceitou vir trabalhar comigo. Que legal. Foi logo que ela teve neném, Angelina. Que inclusive a Angelina também hoje tem 5 anos, é a idade da marca. Começou junto com a gente. Que legal. A idade da marca. E foi assim, a gente foi construindo, né, uma relação de confiança. Ela tem muito conhecimento na parte burocrática, ela gosta dessa parte burocrática. Eu já não. Retaguarda. Eu não gosto da parte burocrática, papel, nota, fiscal e tal. Nossa, isso aí, ó, eu sou do Se tu não fala isso, eu nem ia lembrar. Não. Eu sou do marketing das vendas, falar com gente, me relacionar, eu sou disso. E eu entendi que ela é muito boa nisso, né? Ela gosta de ficar na retaguarda. Ela desempenha um papel excelente. E aí, no final do ano passado, né? Foi no final do ano passado, metade do ano passado. Eu percebi que ela estava já querendo buscar novos caminhos, né? Ela quer crescer, progredir na vida e tudo mais. Nós estávamos com um tempo meio limitado da empresa, questão financeira da empresa também, mas a gente tem muito potencial para crescer. E aí foi aí que eu falei, quer ser minha sócia? O que você acha? Cara, ela que legal. Parou, pensou, mas trabalhando comigo 5 anos. Que legal, que legal. E aí eu vi que ela é muito parceira, nossa, ela é maravilhosa. Se eu puder fazer um gancho, né? Quando alguém nos pede, e aí, por que eu preciso de um sócio, né? Primeiro ponto, sim, é por complemento.
né? De alguma forma você identificou algumas habilidades que você tinha muito boas e você também identificou algumas que você sabia que talvez não era tão boa naquilo. E aí, às vezes, assim, na maioria das vezes, o sócio ele começa como um braço a mais. Cara, o meu braço só vai até aqui. Agora, se alguém mais me ajudar, meu braço vai ainda mais longe. Então, começa por uma necessidade, e eu não vou falar no sentido de trabalho, né? Às vezes é para complementar alguma habilidade que a gente não tenha, que pense, que enxergue algumas coisas que a gente não tenha, né? E muitas vezes orgânica, né, Ander? Tipo, é o melhor colaborador que desempenha melhor papel naquele operacional, por exemplo. Pode ser chamado para ser sócio. Perfeito. Ele, na verdade, ele nasceu. Né? Se tornou um sócio ali dentro do operacional porque a demanda era aquela e complementava muito bem que você, por exemplo, uma necessidade básica do operacional da empresa, né? Acontece muito isso. E o quadro societário, depois eu vou chegar no último ponto que foi o que tu começou, inclusive, né? Eu vejo que daí um outro fator que faz muito sentido, além de complementar habilidade, atitude, de alguma forma, algum conhecimento técnico que a gente precise, né? É o propósito. Eu acho que alinhamento de propósito e aí, assim, tá olhando para o mesmo objetivo. Provavelmente você desenhou para ela um grande sonho, né? E aí você falou, o sonho da empresa é esse aqui. Você quer vir fazer parte comigo? E aí, quando tem complementaridade técnica, vamos dizer assim, mais alinhamento de propósito, só falta uma coisa. Valores, que foi o que você começou a falar, né? Eu acho que o sócio realmente ele tem que ter esse tripé muito claro, né? Eu acho que a gente tem que olhar pro sócio da gente e deu pra ver que você admira ela. Eu admiro ela demais. E é muito legal, e eu acho que é legal isso, né, dentro dos negócios, né? A gente poder olhar para um sócio e poder admirar a ponto de falar assim, quer ser meu sócio? Quer dividir toda essa jornada comigo? Quer andar nesse mesmo caminho comigo? É bem bacana, porque a gente nota que tem várias empresas que elas poderiam estar muito mais longe, só que por não vou dizer egoísmo, né? Mas por um insegurança. Um olhar talvez inseguro, exato. Insegurança. Às vezes acaba não abrindo para alguém, né? Se eu for falar em quantidade de sócio aí, a gente tem um monte de sócio aí também. E eu enxergo como muito válido tudo isso, né? A própria Lilian tá sendo convidada agora aí para ser nossa sócia aí na Zuc também. Que honra, hein? Coisa boa. Primeira mão, ó, pessoal. Parabéns! Agora amiga. Tá gravado, né? Tá gravado. Deixou de ser nossa conversa de bastidor. Olha que coisa boa. Eu fiz coisa na minha frente ainda. Parabéns. Um caso orgânico aqui, né? Ela vai ter que aceitar ainda, calma. Não, mas é por isso que tu pediu agora aqui na gravação, né? Pra ela não ter como dizer não. Eu ia chegar nesse ponto, assim, né? Porque eu queria entender como ela recebeu isso, porque uma sociedade é bem isso, né? Eu vi o potencial nela, vi os mesmos valores. Como que você vendeu esse sonho grande? Como que foi para ela fazer essa escolha, né? Entender a jornada, Entender a jornada, né? Porque eu acho que uma sociedade, ela tem que ser bom para os dois, né? Tem que ter essa clareza no momento que você entra numa sociedade. Porque você vai realmente entrar num casamento. E é num casamento onde só tem a coisa séria, né? As coisas sérias para resolver. Não tem a parte tão lúdica, talvez, né? Vamos usar essa palavra. Tem sentimento, mas é um sentimento diferente, talvez. É um sentimento diferente, né? E tem que ser diferente, porque são duas áreas bem diferentes da nossa vida, né? Chegou a conversar com a Karina, né? Chegou a conversar com a Karina, como que ela recebeu isso? E, na sequência, eu gostaria de saber já, como que vocês prestam contas uma para outra? Como vocês têm essas conversas difíceis, assim? Elas são pautadas? Elas são conversas mais diretas? São um café da tarde? Como que vocês se organizam na prestação de contas da sociedade? Primeira pergunta dela. Sobre o propósito. Sobre o propósito. Como ela recebeu? Como ela recebeu? A Karina tá comigo desde o começo, né? Desde quando a gente começou no cheque especial, comprou produto no cheque especial, que a gente ficou devendo. Então, ela viu todo o crescimento e potencial. Ela me acompanha desde o início, desde do segundo chá das Amiglis, de como as consumidoras veem a marca, como é o respaldo pelos produtos, pela qualidade. Então, ela acompanha, ela viu esse crescimento. E eu acho que eu vendi bem para ela esse crescimento.
Então, ela já conhecia todo o processo da marca. Ela que criou o processo da marca, né? Provavelmente a decisão foi fácil, porque ela sabia toda no bastidor o que acontecia. Eu só não sei agora a questão de ficar sem férias, né? Sem décimo, essa coisa toda, eu não sei como é que vai ser. Mas tem divisão de lucros, né? Tem, claro que sim. Mas ela aceitou super bem. Que legal. E Mayra, como que vocês prestam contas uma para outra, assim? Porque eu acho que essa é a parte chata, né? Principalmente para quem é a parte mais comercial, como você é, né? Talvez para a Karina seja talvez para a Karina seja a parte mais importante do negócio. E para você a parte mais importante do negócio é criar valor, entender que ele vai ter um valor daqui a 5 anos, que se não está dando a rentabilidade ideal agora, isso vai acontecer, tem um prazo. E geralmente quem tem a cabeça um pouco mais técnica e financeira é agora, né? Eu quero agora, o negócio precisa crescer até amanhã. Mas você sabe que, assim, esse também é um dos pontos porque eu escolhi ela para ser minha sócia. Né? Eu conheci ela durante esses 5 anos, esses 4, 5 anos. Então eu entendi ela esteve comigo nos momentos bons e ruins. E eu entendi como ela lidou com isso. Eu observei. Não foi assim, a Xê tá comigo há 4 anos, vai ser minha sócia. Não. A gente dividiu alegrias e tristezas. E aí depois a gente casou. Porque a sociedade primeiro ela é encarada como uma oportunidade. Nossa, olha só, tem uma pessoa aqui que tem um negócio, tá chegando, querendo dividir comigo. E eu olho isso para isso como uma oportunidade. Mas daí no momento que você diz assim, tá, mas se der ruim, a gente tá junto também, né? Exatamente. Tá de mãos dadas. E daí tu pensa, tá, mas então quer dizer que se der prejuízo, a gente tem que estar junto? Peraí, então não. Então, sabe? É aquilo divide a pessoa. E o primeiro olhar era como oportunidade. E muitas pessoas não fazem a conta do que pode dar errado. Do risco, né? Não fazem a conta de quanto podem perder. Fazem só a conta de quanto podem ganhar. E é isso que faz criar muita sociedade que no primeiro atrito dá um problema, né? E nós somos bem transparentes, tá? A gente fala uma na cara da outra, assim, eu não gostei que tu fez. Tem o nosso momento de feedback. Amiga, tu precisa ficar um pouco mais tarde, precisa ficar um pouco mais cedo, ou trabalha um pouco mais. A gente nenhuma das duas tem preguiça, vamos trabalhar sábado, domingo, vamos fazer feira, vamos... Sabe? Nós somos muito parecidas, a gente sonha igual, a gente carrega tudo junto igual, assim, não tem nada de muita... É importante seguir sócio por isso. Tipo, tu escolher namorar bem o sócio pra depois escolher por isso. Porque a vida não é Disney, né? E tem desafio, né? Tem. Eu acho que como qualquer coisa na vida, eu acho que a gente vai ter desafio, né? Eu acho que os desafios da sociedade, eles são ainda mais... Assim, eu acho que eles são muito mais... tem que ser desbravado, né? Se a gente parar pra analisar, né? Se a gente tinha um problema antes, não quer dizer que a gente vai ter o mesmo problema agora. Então, as coisas na empresa, elas são muito cíclicas, né? Tipo, hoje tá assim, amanhã tá assado. Você vai ter que pensar de uma forma diferente, aquilo lá vai virar um desafio. E na maioria das vezes não tem resposta, né? E eu acho que o ponto de ser franco, de ser direto, conversar, ajuda a poder estreitar isso. Falar assim, cara, e aí, o que tu acha? Então, eu acho que vai dar ruim, então não vamos. Não, eu acho que vamos lá. Beleza, vamos tentar. Ó, eu vejo isso bom, isso também tem que... Não tinha olhado por esse lado. E aí começa a construir o senso crítico que a gente tava falando no início do podcast aqui, né? É um senso crítico, né? Eu chamo de sabedoria, né? Eu acho que nesse turbilhão de ideias a gente sempre acaba aprendendo algo, né? E pode levar para nossa vida. Às vezes a gente pode aprender com os outros ou a gente pode aprender com nós mesmos errando. É muito mais barato, vamos dizer assim, aprender com o erro dos outros do que com os nossos, né? Porque os nossos, na maioria das vezes, ele tem tempo envolvido, ele tem dinheiro envolvido, tem uma série de consequências. E aí, realmente, às vezes, até amizades que são perdidas no meio dessa jornada, né? Eu acho que por falta de transparência, por falta de alinhamento, por falta de conversar, né? E comunicação. A comunicação é muito importante em qualquer tipo de relação. Seja amizade, no trabalho, com sócio, com esposo, com tudo. Mulher, com filho. A comunicação, a gente resolve muita coisa. E assim, eu e ela, e a minha sócia, a gente investe muito em autoconhecimento. Que legal. Assim, inteligência emocional. Que bacana. Eu venho numa evolução, assim, quanto mais eu evoluo como pessoa, mais os meus negócios crescem. E é isso, sabe? Tipo, não tem como. A gente sai da escola, a gente estuda até faz o ensino médio para faculdade, e aí depois vai pro mercado de trabalho.
E aí tu se ferra, né? Porque o que você aprendeu lá já não vai ser parte desse mundo do jeito que muda tão rápido. Então por que não continua estudando também? Sim. Se desenvolvendo? E acho que esse é um dos grandes erros dos empresários. O próprio termo se formar, né? Quem diz que você está formado para alguma coisa? Exato, você tu nunca só decorou tá pronto. Um amontoado de palavras e livros e coisas de provas que provam que naquele dia você sabia, sabe? Então, o conhecimento, a busca é constante. Me disse alguma faculdade de administração, alguma pós em business, não sei o quê, ensinou alguém a se preparar para uma pandemia? Não. E gestão, eu vou fazer uma... Gestão na pandemia? E vou pior ainda, né? Assim, se a gente for olhar a faculdade do modo geral, ela não ensina a gente a lidar com pessoas, né? Se a gente for olhar... E nem lidar com nossos sentimentos, né? Nem com sentimento. A gente investe, às vezes, 5 anos numa faculdade para sair com um canudo técnico, né? Ele tem um conhecimento técnico que eu não vou dizer que... É um técnico superficial ainda. Mas ele de alguma forma ele agrega na nossa vida, vamos dizer assim. Só que quanto tempo a gente investe em conhecer sobre nós mesmos, sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de conflito, sobre problemas complexos. Porque, na verdade, se a gente for olhar, o ser humano ele tem uma relação humana eterna, né? Nenhum negócio, até hoje, não conseguiram inventar um negócio que ele não dependesse de pessoas. Que seja para comprar ou para vender. Tanto é que... mas eu comprei sem falar com ninguém. Alguém configurou um botão comprar. Em algum momento teve uma conexão com pessoas. E aí, aquele comprar, teve alguém do outro lado que teve que realmente se interessar por aquilo. E aí tem toda uma retaguarda, né? Só que hoje a gente nota que realmente tem isso, né? Um conhecimento técnico bacana, sim. Tecnicamente, você saiu com o direito na ponta da língua, daí tinha a prova da ordem depois, imagino eu, né? O desafio da prova da ordem. Só que, e aí, como é que eu vendo o direito? Como é que eu acho o meu primeiro cliente? Como é que eu gerencio o meu negócio? Eu começo montando escritório ou achando cliente? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente começa nessas incógnitas, assim, e eu acho que toda a faculdade técnica ela tem esse desafio, né? Seja medicina, seja administração, seja matemática, seja o direito, seja psicologia. Por mais que a gente entenda na psicologia de pessoas, né? Eu acho que a gente acaba não saindo se vender. E aí, pegando um gancho aí, dá pra ver que o teu negócio começou com uma essência muito forte em vendas, né? Eu acho que o sangue, a paixão nesse lado aí permitiu você chegar até aqui. E o desenvolvimento, eu acho que ele veio junto, né, nessa jornada aí, né? O que você notou, assim, que foi a virada de chave tua? Quando eu entendi isso sobre pessoas, mudou, talvez, a minha forma de enxergar o meu negócio, mudou a forma de enxergar as pessoas ao redor, a família. Conta pra nós aí, o que tu, nesse desenvolvimento teu aí, o que tu aprendeu que mais virou a chave? Foi recente, viu? A maioria das vezes é o último, né? Foi recente. Umas falhas, uma fraqueza minha ser muito controladora, né? Acho que muito gestor que é controlador quer tomar conta de tudo, quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, né? E mulher diz que é mais ainda. Né? Diz que quando na empresa é filha, funcionária, equipe, namorada, é sufocada do mundo, assim. E uma das coisas que eu aprendi, inclusive, né, no autoconhecimento, foi isso. Eu estava num divã, né? Será que eu cresço? Será que eu continuo aqui? Tá doendo demais crescer. Nossa, mas eu vou ter que crescer, mas tá doendo demais. Eu tô deixando de faturar tanto aqui pra poder crescer ali. O que eu faço? Sem muito planejamento, sem muito visão, né? E aí o meu terapeuta falou assim, olha, se tu quiser continuar trabalhando você, controlando tudo, beleza. Mas tu vai continuar trabalhando 10 horas por dia, 15 horas, tu vai virar uma escrava do teu negócio. Agora, você quer crescer? Então deixa os outros crescer. E aí aquilo eu falei, meu Deus, eu sou muito egoísta. Esse é o problema, esse é o meu problema, meu ego. Deixa os outros aparecer, Mayra. Só administra. Eu, como assim, né? Como assim? Mas e aí eu não vou ter controle mais das coisas? E foi aí que eu pensei, poxa, porque mulher tem esse negócio de ser um pouco meio controladora, né? Até pra fazer uma faxina em casa. Né? Não tem ninguém que limpa melhor do que eu. Não tem ninguém que faz não sei o quê. Porque minha esposa falando. Né? Não é só não limpar. Eu achei que era só lá em casa. Não é só limpar a pia, mas é com aquele pano azul e com aquele... Né? Se não tem só isso, né, Johnny? Tem o protocolo, né?
Tem o protocolo. Usar O rito, aquele né? balde, aquele não sei o Sim. quê. E é isso, e nós mulheres, eu confesso, assim, falo por mim, eu tinha essa dificuldade, tenho e estou melhorando, né? É um eterno aprendizado, essa vida de empreendedorismo. Então, hoje você colocar, tipo, um jogo de xadrez, coloca fulano aqui, não sei o quê, não sei o quê. Ele não é bom nisso, mas é bom naquilo. Aí tem o meu gerente lá no outro negócio que ele acabou virando meu sócio, porque ele realmente é muito bom em pessoas. Ele atende muito bem cliente, ele é a nossa, assim... O front, né? O front. A Karina também, minha sócia, é meu front também. Ela tem os melhores clientes e tal. Eu sempre escolho, isso é um dos meus pré-requisitos. Não abro mão disso, né? Jamais. Posso perder tudo, mas se eu perder meus clientes, não posso perder... Tipo assim, posso perder dos meus produtos, mas não posso perder meus clientes. Né? Tem que atender sempre muito bem. E me perdi na conversa agora. A gente tava falando sobre esse... De controle, né? E aí você faz... Por exemplo, o nosso motoboy, ele cresce, o José Miglis, né? Ele, que tem até, ele é famoso. Moto cor-de-rosa. Querido, Imagina José se fosse... Miglis. Imagina que se legal, fosse ganhou o nome, né, cara? E agora ela provou que não é da boca pra fora que a cultura tá difundida em toda a empresa. Então, ó, lá no ponto de contato, porque o motoboy é um ponto de contato. Mas com certeza. Por que ele não... Ele leva a nossa marca em todo momento. Verdade. Cara, e assim, a Não, experiência mas que que o legal, cliente né? Ele tem... tem o nome da E empresa, ele tem a né? cara da marca mesmo, José porque Miglis. ele Tem é capacete cor-de-rosa. animado. Ele é Perfeito, tipo... totalmente alinhado com a cultura. É, tipo o sósia da Mayra, assim, só que versão masculina. Só falta peruca loira. Maravilha. E pegando um gancho, né? Eu acho que esse comentário da centralização, né? Eu acho que a gente nunca consegue, talvez, desenvolver pessoas além da gente. Eu acho que quando a gente tem essa ótica e entende que a gente precisa realmente... E eu não vou entrar no mérito do delegar. Vou falar no mérito do desenvolver mesmo. É falar assim, cara, será que alguém não consegue fazer isso melhor que eu? Se desafiar nesse ponto, né? Porque quando o negócio ele tem um determinado tamanho, a gente consegue fazer 100% das coisas. Só que se a gente quer crescer a ponto de a gente realmente não ser a peça mais importante do negócio, entender essa virada de chave, pegando o teu gancho, não sei se ele tá mais associado a isso, né? É saber que realmente pode ser que tenha alguém que faça aquilo melhor que nós. Quer dizer que tu vai delegar tudo? Impossível, porque senão tu acaba perdendo a mão do negócio. Mas algumas peças-chaves, alguns pontos-chaves, quando você vai colocando realmente nesse tabuleiro a tua estratégia, colocando um pouquinho do teu ritmo, colocando um pouco da tua cultura, da tua pegada, né? Eu acho que ele permite com que o negócio ele possa tendo mais braço. E aí essa pessoa constrói um braço dela lá e o negócio vai ainda mais longe, né? Exatamente. E aí vai ser por área, sendo na área de entrega, sendo na área de expedição, sendo na área de produto, sendo nas vendas. Eu acho que como um todo, né? Entender isso, eu posso te dizer que é um problema não é um problema teu, né? Posso te compartilhar que é um problema meu, de todos os empresários, 100% dos empresários têm um pouquinho desse problema, porque em algum momento essa chave teve que virar para o negócio poder continuar crescendo de uma forma saudável, né? Porque senão ele mata o dono. Tu concorda que se você acaba centralizando demais, quando tu fica doente, o negócio fica doente? Quando tua performance baixa, a performance do negócio baixa? Quando a gente desanima, quando a gente tira férias, o negócio tira férias. E a grosso modo é um CNPJ, ele não tem férias, né? A gente tira férias por uma questão cultural, social, não a nossa, né? Mas eu acho que, assim, o negócio não tem isso. Ele é um CNPJ, ele funciona 24/7, sim, né? Ele continua ativo, o aluguel continua sendo cobrado 24/7. A luz continua sendo paga nesse horário, né? Eu acho que a gente criar um negócio que ele seja a prova disso, a prova de Covid, a prova das nossas falhas, a prova talvez até de assim, a gente poder sair um pouco mais, ir para uma feira internacional, abrir a cabeça de uma forma diferente, né? Eu acho que é um grande segredo da liderança. Eu acho que hoje eu tenho aprendido isso, né? Eu acho que a Zuc hoje tomando alguns braços, a Lilian sendo convidada para sócia aí é um pouco disso, né? A gente poder ter um braço mais forte, ela podendo imprimir o modelo de gestão dela, que vai ser talvez até diferente do meu. E tudo bem. E tá tudo certo. Ela Se vai ter que colocar, né? a pitadinha dela lá, ela vai ter que colocar um pouco do sangue dela lá, um pouco do tempero dela, né? Eu acho que a liderança tem esse papel, né? Eu acho que cada um aqui é uma liderança de alguma forma. E a gente tem o papel de colocar o nosso temperinho na nossa área, melhorar os nossos processos de alguma forma, a ponto dela também olhar, opa, eu tenho que delegar. E aí isso vai crescendo e tomando um corpo, que aí a gente olha assim um negócio, que negócio grande. Sim,
porque alguém, em algum momento, entendeu que para crescer precisava delegar, né? Eu acho que bacana essa tua consideração. Posso te dizer que também tenho aprendido com isso. Nos últimos tempos, ele ainda tem mais. ganhado muito feedback. Positivo, inclusive, Positivo, agora. inclusive. Agora, positivo. Olha aí, galera. Antes não, Aqui né? também é um divã, podcast é um divã. Do divã. Mas isso é uma cultura mesmo na Zuki, né? A gente tem cultura de feedback a cada 3 meses. E assim, o time vai sinalizando quando as coisas não estão bem, né? Quando Eu falta acho que abraço, né? é responsabilidade do gestor enxergar que o time tá levantando a mão e dizer, ó, não tá dando certo. Porque quando você não delega, o time também sofre. Com certeza. Sofre com isso, porque você vai travando a operação, literalmente travando a operação. E não delegar, entre aspas, não confio no seu trabalho, porque eu faço melhor que você. E isso gera uma frustração no time, né? Realmente gera uma frustração. Então, quando você delega, você gera uma responsabilidade, você gera um engajamento, um envolvimento da pessoa, né? E você passa para o time também, eu tenho uma vida lá fora, que eu particularmente acho muito importante. Foi uma das primeiras conversas que eu tive com o Anderson, nessa mesa aqui, que eu falei para ele, ó, eu não quero me matar de trabalhar. Eu quero prosperar, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, mas eu quero viver também, porque eu já entendi, graças a Deus, que bem jovem... Com uma lição sempre, né? Com uma lição uma lição bem dada. Assunto para o próximo episódio. Olha só. Que eu não sou insubstituível. E que a gente precisa também fomentar as outras áreas da vida. Então, isso eu acho, assim, extremamente importante. A gente dar o toque para as pessoas quando está acontecendo isso na empresa e dizer, olha, você pode ficar milionário ano que vem. E vou te admirar por isso. Mas talvez você vai perder tua família. E aí não tem preço que pague, né? E aí qual que é o preço desse 1 milhão, 2 milhões, né? Desse prosperar. Então, acho que assim, prosperar está muito relacionado a você fazer aquilo que você também gosta lá na sua pessoa física. E não só na empresa, né? Acho que é o equilíbrio, e é isso, a gente vive nessa corrida por esse equilíbrio. Mas assim, eu vou dizer pra você, se tu quer sucesso, não tem equilíbrio. É uma vida de desequilíbrio o tempo inteiro, né? Exatamente, tu quer sucesso, tu quer, não sei o que, tu vai ter que deixar tua família no Natal, tu vai ter que deixar teu mozão, tu vai ter que, às vezes, você vai ter que escolher entre ir na apresentação ou ficar naquela reunião, ou tu vai ter uma oportunidade. Cara, não existe sucesso com equilíbrio. Mas isso tem que ser às vezes, né? Uma fase, né? É uma fase, né? É uma mas fase, né? Tu quer atingir voos mais altos, tem que fazer o que a maioria não faz. Mas é uma fase, né? Senão você não aguenta mais. Você já imaginou você nesse ritmo? Que era uma curiosidade que eu tenho. Já imaginou você nesse ritmo com 50 anos? Né? Quem é a Mayra daqui a 20 anos? Ou 30 anos? Quem a Mayra quer ser? Né? Eu vou te responder da Mayra de 25 anos que ela pensava da Mayra de 35 anos hoje. Tá? Ótimo. Tô curiosa. Dos últimos 10 aí. A Mayra com 25 anos, mais ou menos, ela queria estar casada com uns 30, com os 2 filhos já casada, né? Assim, essas horas, assim, que horas são? 6 e 8, eu queria estar viajando na Europa, algum lugar assim, né? Lendo um livro sem me incomodar com nada, assim... Assim, a vida é estável, com aquele dinheiro na conta, né? Caindo, só plim, vendo Pix. Ainda não tinha caído a ficha da vida adulta. Cara, mas aí eu vou te falar que a Mayra teve esse momento. E aí a Mayra foi buscar autoconhecimento. E a Mayra não gosta disso. A Mayra não nasceu pra isso. A Mayra gosta de desafio, ela gosta de ver as coisas acontecendo, ela gosta, tem um problema ali, vamos resolver. Tem isso aqui, o que a gente tem que fazer? A Mayra gosta de se sentir útil. Né? Seja para a equipe na empresa, ou seja para a sociedade, ou seja aqui compartilhando conhecimento, ela gosta de estar em movimento. É isso que me faz me sentir viva. É claro, né? O equilíbrio de estar com a tua família e tudo mais. Hoje eu consigo me permitir fazer isso. Mas se a Mayra tem um sonho maior, ela quer voar mais alto e precisar fazer coisas difíceis, desafios, ela vai fazer. Vai abrir mão de algumas coisas, né? É isso que faz ela se sentir viva. Concordo. Que tem fases que vão... Bom, tu sabe, né? Como é que tu me conhece mais do meu íntimo. Então, assim, a Mayra tá bem, tá lá. Imagina aquela coisa, vida perfeita, estável. Tá, imaginei. Que chato. Quer dizer, tá muito chato aqui.
Vamos para um desafio maior. Vamos descansar. Tanto é que férias para mim, 30 dias, eu tenho um treco. Eu vou fazer um gancho. Uma semana tá bom, no máximo. Quem inventou que férias tem 30 dias? Eu quero o nome do cara que inventou que férias. Quem inventou a CLT só. Tu não tem. Se tu me permitir pegando um gancho. Pegar um gancho nesse sentido, até para complementar, né? Eu vi uma palestra, não vou lembrar de quem, uma palestra, alguma coisa assim, acho que era uma ministração, não vou lembrar. E a pessoa falava assim, né? Que a caneta, ela pode ser usada para prender cabelo. Né? Pode ser usada, né? Mas ela não foi feita para prender cabelo. A função dela é escrever, né? Quando a gente entende a nossa função, quando a gente entende um pouco mais o nosso propósito e a gente entende o nosso habitat, onde que a gente tem que estar inserido. Exato. E a gente consegue cumprir isso no dia a dia, né? Acho que lembrei quem foi. Acho que foi o Thiago Brunet que falou. E acho que foi ele, sim. E a palavra era mais ou menos nesse sentido, né? Ele falava assim, cara, eu fui feito para escrever, não para prender cabelo. Só que eu tava prendendo o cabelo de todo mundo. eu tava fazendo uma coisa que eu podia fazer, mas não era o para que eu fui feito, né? E aí eu acho que ele falou, né, que ele tinha comentado assim, que eu acho que o propósito dele era levar a palavra. E aí o que ele queria? Ele queria montar a empresa. E aí os tombos da vida, né? Ele falou que demorou 10 anos para entender isso. E aí no momento que ele entendeu, ele falou assim, cara, quando eu entendi que eu podia levar a palavra e me empreender no mesmo negócio, eu falei, cara, isso aqui é uma... Vira chave. E aí ele falou que ele cresceu assim exponencialmente de uma forma quando ele entendeu que era o propósito dele, estava alinhado no que ele era bom, inclusive, né? Então, acho que eu vou citar um exemplo de um cliente aí, né? Não adianta a gente... eu gosto de fazer quadro, mas meu quadro não é bom. Agora, eu sou bom no financeiro. Ok, então, como... Será que eu não posso fazer o financeiro bem, que me dá o ganha-pão? Ou seja, tomar aquelas decisões difíceis, às vezes, e aí na minha hora lá de hobby, poder desenhar o meu quadro, poder fazer o meu quadro e poder levar para os amigos, para os familiares, para quem eu quiser, talvez de uma forma muito mais por propósito, né? Eu acho que, pegando um pouco do gancho, né? Usar um pouco disso, né? A gente saber no que a gente é bom, abrir mão em alguns momentos, sim, né? Eu acho que entendendo a jornada empreendedora... Não, e maturidade vem também, né? Quando a gente é adolescente, ou mais jovem, assim, eu vou fazer faculdade, vou me formar, agora vou ser feliz. Vou casar, vou ser feliz. Quando eu fizer festa de 15, vou ser feliz. A felicidade está depois do quando. E como se fosse um ponto final de chegada, sabe? Não é, né? E são perfis, né? Tem gente que gosta do concurso público, por exemplo, perfeito, né? E tá tudo bem, a gente respeita, ok, isso aí. Eu não me viria num concurso público nem... Nossa, aquela coisa, né, estável. Eu gosto do desafio mesmo, né? Um dia ganha, outro perde. Quer dizer, não, mais ganha. Ganha mais aquele desafio, aquela doideira. Mas isso é uma coisa minha, sabe? Sim. Eu falo assim, prefiro morrer tentando do que ficar vendo a vida passar. Exato. Não sei, é do meu perfil. Mas são perfis diferentes, né? É a gente poder entender no que a gente... Onde que a gente pode se colocar, né? Eu acho que, assim, cumprindo o propósito, pegando o gancho, né? Eu acho que da lição aprendida ali, né? Se a gente pode cumprir o propósito e fazer o que a gente é bom ainda, cara, que golaço, né? Que golaço. Falar assim, cara, eu tô no lugar certo. Aquele sentimento de que realmente eu tô curtindo a jornada e eu não tô sendo, talvez, engolido pela jornada, né? Porque, como a Lilian comentou, né? O equilíbrio entre os pratos, né? Eu acho que eu vou falar um pouco de mim agora, né? Poder equilibrar a família com trabalho, com, cara, minha vida social, de alguma forma, foi um desafio em algum momento da minha vida. Hoje eu tô conseguindo já, né? A gente tava compartilhando alguns dias atrás, poder compartilhar, fazer exercício, poder começar a cuidar da alimentação, porque às vezes a gente deixa uma fase da vida e aí depois a gente volta e tem que correr atrás dela. Fala, caramba, será que eu não conseguia ter feito os dois ao mesmo tempo? Exatamente. Seria menos doloroso agora, né? E aí, novamente, é o equilíbrio, entender esse equilíbrio, né? Eu acho que sim, como empreendedor... Mas é impossível de separar, né? A gente vai ter o tempo inteiro zonas de desconforto, pegando o gancho, né? Como empreendedor, cara, o tempo inteiro. É desconfortável, sim, para alçar... É porque se tu tá chegando a lugares que você já conhecia, não é desconfortável. Agora, quando você tá começando a chegar em lugares que você ainda não conhece...
cara, é natural um desconforto justamente porque a gente tá se colocando num lugar talvez mais sério. É sinal que tá crescendo também. É sinal que tá crescendo, amadurecendo, evoluindo. É um indicador, grande indicador. Sobre prosperar, galera, tem uma passagem, um corte muito interessante. Só pegando um gancho agora. Agora eu vou pegar o gancho, dá licença. Desculpa eu. Então tem um corte muito interessante que do segundo episódio, se não me engano, que o Ander fala muito bem sobre o que é prosperar, que não é apenas sobre dinheiro, né? Então, prosperar é prosperar, ter mais tempo com a família, a empresa não para se você parar, então prosperar tem outros significados. Muito bem, galera, agora nós temos que nos explicar aqui, então, por que estamos apenas em áudio, porque aconteceu um acidente aqui perto e não deixaram a gente terminar o episódio aqui com luzes, câmeras e ação. Então fica aqui o nosso muito obrigado, a gente vai finalizar o episódio aqui, agradecer o tempo da Mayra, né, e já aproveitar para, se você quiser deixar redes sociais, falar sobre o teu negócio, onde é que o pessoal te encontra, aproveita esse espaço aí, que ele é todo seu. Muito obrigada a vocês três pelo convite, Lilian, Johnny, Anderson, obrigada. Já aprendi muito com vocês aqui, já vou aplicar na empresa. Essa troca foi muito legal. Pro pessoal que está escutando aqui, acompanhando as redes sociais, o Instagram, o Spotify, YouTube, me encontra lá, Mayra.alves, tá? Amiglis Oficial. Produtinhos da Amiglis para te deixar mais lindo, maravilhosa, melhorar a tua autoestima, melhorar teu dia, te deixar mais feliz, empoderada. www.amiglis.com.br. Me encontrem lá que eu compartilho dicas, o dia a dia, trabalho, perrengue, vida real mesmo. Que legal. Mayra, obrigada pelo teu tempo. Obrigada por compartilhar conosco a tua história. Eu já sei dela com mais detalhes e admiro a tua trajetória. E tenho certeza que daqui a 5, 10, 15, 20 anos a gente vai sentar aqui de novo e conversar sobre teus inúmeros negócios e falar aí sobre como foi a carreira da Mayra nesses 30, 40 anos empreendendo. Perfeito. Mayra, obrigado também. Aprendi um monte contigo hoje aqui. Espero que a gente possa conversar, se conhecer ainda mais aí fora também. Precisar da Zuc, de um modo geral, da Ramp aí, a gente pode te ajudar a prosperar também. Conte conosco, beleza? Isso aí, galera. E alguma dúvida, alguma sugestão, deixem os comentários no YouTube, que é o lugar de polêmica. Então, também, se tiver alguma pergunta pra Mayra, né? Manda lá, eu gosto de polêmica. A Mayra vai estar assistindo. Bem objetiva e direta, sem mimimi. Já manda a pergunta. Boa, galera. Até a próxima, então. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.